Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo à Rádio WLC. Nós temos um tópico bastante interessante hoje. E eu sou seu apresentador Cris Deluca. E eu sou o Will Santos. Obrigado por nos sintonizar mais uma vez. Você já ouviu falar dos gêmeos que nasceram em anos diferentes? Isso é algum tipo de piada? Não, é verdade. Sawyer Shai nasceu em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos, em 31 de dezembro de 2016, às 23h50. E seu irmão, Everett, nasceu no ano seguinte, às 12h01, na manhã de janeiro de 2017. Isso vai ser divertido de explicar nos próximos anos. Sim, divertido para Sawyer. Ele pode alegar ser um ano mais velho que seu irmão, mas não será tão divertido para Everett. A coisa é que a situação é totalmente arbitrária. Quem decidiu que um dia deveria nascer no meio de uma noite? E o programa de hoje, nas Escrituras, quando um dia começa. Se você já se juntou a nós antes, você já sabe que preferimos usar o nome pessoal do Criador, que é Yahweh ou Yah. O nome do filho é Yahushua, o que, claro, significa Yahweh salva. Eloá é um título hebraico de respeito e se refere a Yahweh. Sabe, Chris, a história dos gêmeos Shai, os quais nasceram em dias, meses e anos diferentes, é divertida e passiva de umas boas gargalhadas. Com certeza. E será excelente falar desse assunto quando eles ficarem mais velhos. Realmente será. Mas você estava certo que este fato é completamente arbitrário. E os gêmeos Shai podem afirmar que nasceram em dias diferentes simplesmente porque no calendário que usamos hoje, os dias começam à meia-noite. De onde que surgiu isso? Quem decidiu que um dia realmente começa no meio da noite? Bem, eu não tenho um nome, mas culturas diferentes começam seus dias em momentos diferentes. Os antigos egípcios começavam seus dias ao nascer do sol. Bem, e faz sentido, pois eles eram adoradores do sol. Babilônia e Grécia começavam seus dias ao pôr do sol. Isso é muito estranho. Não é controverso iniciar um dia ao pôr do sol? Os dias do nosso calendário moderno começam à meia-noite porque foi isso que os romanos fizeram. Hoje, a maioria das pessoas sabe que os judeus começam seus sábados quando o sol se põe na sexta-feira no início da noite. Certo. Eles guardam o sábado desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E, infelizmente, a maioria dos protestantes que adoram no sábado também começam sua observância do sábado ao pôr do sol por nenhuma outra razão a não ser porque os judeus agem assim. É o momento em que os judeus iniciam seu dia de guarda. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que a prática judaica de começar o dia ao pôr do sol realmente iniciou quando os judeus estavam em tempo de apostasia. Que irônico. Uma das principais práticas que separam os judeus como diferentes. E que são copiados por não-judeus que querem adorar a Iá no sábado do sétimo dia. E essa nem é uma prática legítima dos israelitas. Não é. Eles adotaram essa prática do paganismo. Alguns pagãos começaram essa prática ao meio-dia, outros ao amanhecer e ainda outros ao entardecer. E novamente foram os romanos que foram os responsáveis de fazer com que o dia tenha seu início à meia-noite. Então, por exemplo, antes que os israelitas se apostatassem durante os dias de Moisés, a que horas os israelitas iniciavam seus dias? No raiar do sol. De jeito nenhum. Ao amanhecer? Sério? Sério, é quando o dia começa nas Escrituras. Por que você não pega a sua Bíblia e vamos ver as evidências? E para os nossos ouvintes, isso é mais do que apenas um ponto sem importância e banal. Tudo o que Satanás distorceu e tudo o que ele mudou e escondeu sempre teve um propósito. Mas quando você junta o peso da evidência espalhada por todas as Escrituras, um dia começa ao amanhecer e termina ao anoitecer. Você está dizendo de madrugada no amanhecer? Não, de madrugada. Vamos tirar um tempinho para definir todos esses termos. Você poderia ler para nós Jeremias 31, verso 35? Claro que sim. Dê-me apenas um segundo. Aqui.
Assim diz Yahweh, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e que faz bramir as suas ondas. Yahweh dos exércitos é o seu nome. O sol foi dado para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite. Em outras palavras, um dia começa antes do nascer do sol, começando com um suave amanhecer de luz, e quando as estrelas perdem o seu brilho. Uma noite começa quando o dia perde o seu brilho e quando as estrelas começam a aparecer. Ou seja, é depois que o sol se põe. Sabe, Will, que isso realmente faz mais sentido do que um dia iniciando-se ao pôr do sol? Isso sempre me pareceu bastante intuitivo. Por que você iniciaria um dia com o início de uma noite? Mas, e quanto às datas do calendário? Quando o dia começa ao amanhecer, como você define essas datas? Da mesma forma que vemos no calendário gregoriano. Você percebe que uma data daquele calendário não é sinônimo de um dia. Uma data do calendário gregoriano inclui o dia e a noite. É só que no calendário bíblico, uma data inicia-se ao amanhecer. Um dia é apenas a primeira metade da data do calendário, enquanto a noite é a segunda metade. Na verdade, isso faz mais sentido do que separar arbitrariamente a noite pela metade e dizer que metade da noite pertence a uma data e a outra metade pertence a outra data. O calendário do Criador faz muito sentido. É um método incrivelmente refinado e muito preciso na manutenção do tempo. Mas sim, Satanás conseguiu tirar de nós o entendimento de quando um dia se inicia. Mas quando você olha para as evidências nas Escrituras, você chegará a uma conclusão profunda. Dia e noite são totalmente opostos um ao outro, e são dois períodos distintamente diferentes, os quais nunca ocupam o mesmo espaço de tempo. Mas vamos voltar e começar desde o início com a semana da criação. Você poderia abrir em Gênesis 1 e ler os 5 primeiros versos para nós? Se não tivéssemos as Escrituras para provar quando um dia começava, isso por si só provaria que o dia começa com a chegada da luz ao amanhecer. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Eloá pairava sobre as águas. Disse Eloá: haja luz, e houve luz. E viu Elohim que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Eloá a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, a primeira coisa criada foi a luz. O que havia antes da luz? Bem, estava tudo escuro. Havia trevas sobre a face do abismo. Afirmar que o dia realmente começa ao entardecer é ridículo. Pense por um momento. Tudo está escuro e Elohim diz: haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. Sim, mas se o dia começou ao anoitecer, o primeiro dia da criação durou apenas 12 horas? Ou Elohim disse: haja luz, e então ele explicou: este é o primeiro dia começando agora. Basta ter um pouco de paciência que daqui a 12 horas teremos luz. Ou Elohim disse: haja luz, depois retroativamente declarou que as 12 horas anteriores haviam realmente sido parte daquele dia. Estou começando a entender o que você está dizendo. Isso simplesmente não faz sentido, não é mesmo? Realmente não. Leia novamente, por favor, o verso 5. Chamou Elohim a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Perceba, Chris, que eles até usam esta citação que diz: eles chamavam o dia de luz e a parte do dia que era escura de noite. Sim, e isso faz muito mais sentido. Mas então como você explica a última frase? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Isso não sugeriria que um novo dia inicia-se à noite? Logo depois que eles colocaram o nome da parte clara como dia? Não. O que está explicando aqui é o que constitui um período completo de 24 horas ou um dia de calendário completo. Você começa com a luz ou a parte clara, e esse é o dia. Você percorre o dia e finalmente chega à parte escura, e essa é a noite. Em seguida, você volta para a manhã seguinte e tem um período completo de 24 horas. É assim que as datas do calendário são determinadas nas Escrituras.
Entendo. Então, o período da noite inclui a parte do dia do calendário do período que o precedeu. Exatamente. E nós encontramos esse detalhe registrado nas Escrituras. Quando as horas da noite nos fornecem uma data, essa mesma noite leva em si a data do dia que a precedeu. Você poderia nos dar um exemplo? Claro que sim. Vamos dar uma olhada na Páscoa. Agora, o entendimento tradicional, baseado em nosso calendário moderno, é que a Páscoa ocorreu em uma noite de quinta-feira e os israelitas saíram do Egito em uma manhã de sexta-feira. Isso segue junto com as suposições feitas em torno da crucificação. As pessoas entenderam que a última ceia ocorreu em uma noite de quinta-feira, com Cristo sendo crucificado na manhã seguinte. Sim, mas sabemos que isso é impossível, porque o calendário lunisolar das Escrituras não tem um ciclo semanal contínuo. O ciclo semanal é reiniciado todo mês e, dessa forma, não consta no calendário bíblico as quintas e sexta-feiras. Certo, mas é mais que isso. Esse entendimento foi baseado no fato de que os judeus hoje começam sua observância do sábado na noite de sexta-feira ao pôr do sol. E então as pessoas extrapolaram isso e entenderam que a Páscoa ocorreu em uma quinta-feira à noite. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Volte lá para Êxodo 12, você verá que nesta passagem Iá deu instruções a Moisés sobre como observar a Páscoa. Eles deveriam pegar um cordeiro, matá-lo e com o sangue pintar nas vergas e nas ombreiras das portas como sinal para o anjo destruidor. Depois eles deveriam comer a refeição da Páscoa. Mas Moisés deu-lhes instruções muito especiais que, em nossas suposições, tendemos a nos preocupar demais. Leia, por favor, os versos 21 e 22 de Êxodo 12. Ok. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ok, eles não deveriam sair de suas casas até a manhã seguinte. Esta é uma enorme peça do quebra-cabeça, a qual mostra que os israelitas entendiam que o dia iniciava de madrugada e a noite fazia parte do dia que a precedia. Agora vá para Números 33 e leia o verso 3. Ok. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios. Este verso dá uma data real do calendário. Eles saíram do Egito no 15º dia de Abibe, no primeiro mês. Tanto Êxodos 12 quanto Levíticos 23 nos dão a data da Páscoa, e este é o dia 14 do mês de Abibe. Assim, os israelitas partiram no dia 15. Agora, último verso. Leia Deuteronômio 16, verso 1. Lembre-se, a refeição da Páscoa foi feita no dia 14. Eles não deveriam deixar suas casas até a manhã seguinte, e eles partiram no dia 15 do mês. O que Deuteronômio 16, 1 diz: Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa de Yahua, teu Eloá, porque no mês de Abibe, Yahua, teu Eloá, te tirou do Egito de noite. De noite. Os israelitas deixaram o Egito à noite. Mas o que é confuso para muitas pessoas é que a Páscoa era de fato um dia antes do sábado do 7º dia. Yahushua foi crucificado no 6º dia da semana, um dia antes do sábado. Ele era o Cordeiro de Iá que tira os pecados do mundo. Então, ele foi crucificado na Páscoa no 6º dia da semana. O que é importante para os nossos ouvintes entenderem é que no calendário lunisolar bíblico, no dia 14 de cada mês sempre cai no 6º dia da semana. E o dia 15 é sempre no sábado. Sim, porque o ciclo semanal é reiniciado todo mês. Então, vamos juntar as evidências. Deuteronômio 16, verso 1 declara que os israelitas saíram do Egito no período da noite. Agora nós sabemos que esta não poderia ter sido a noite da Páscoa, como muitos entenderam, porque em Êxodos 12, verso 22, diz que ninguém deveria deixar suas casas até a manhã seguinte. Isto é confirmado por Números 33, verso 3,
que nos dá a data real em que eles saíram do Egito, o 15º dia do primeiro mês. Então, o que você está dizendo é que o dia da Páscoa, o qual sabemos que caía sempre no dia 14 e sempre no sexto dia da semana, começou de madrugada e não terminou até o amanhecer do dia seguinte, dia 15. Correto. Mas, mesmo sendo de madrugada, eles poderiam ter saído de suas casas. E eles ainda assim não fizeram? Por que eles não foram embora? Você está dizendo que eles ficaram por lá até a noite? Sim, ficaram. Lembre-se que no calendário lunisolar o dia 15 cai sempre em um sábado. E não quebraria os seus próprios sábados, deixando-os sair do Egito durante as horas sagradas do seu dia. É por isso que ele os conduziu quando as horas sagradas do sábado findaram naquela noite. Ok, eu compreendi. Mas isso só levanta mais questões. Bom, vamos fazer uma pausa rápida e depois eu tenho mais algumas perguntas para você. Claro! A maioria das pessoas acreditam hoje que o sábado é o sábado do sétimo dia das Escrituras por nenhuma outra razão que não seja o dia em que os judeus adoram. O problema é que esta forma de pensar não prova nada. Eles dizem, os judeus adoram no sábado e, portanto, o sábado é um dia santo e abençoado, porque esse é o dia o qual os judeus guardam, e este é um excelente exemplo de um raciocínio que não chega a lugar nenhum. A surpreendente verdade é que os próprios estudiosos judeus reconhecem que o sábado é o antigo e original sábado das Escrituras. Se você gostaria de saber mais, acesse nosso site em www.wordlastchance.com/português e leia Os Judeus e o Sábado, Esquecido ou Oculto. Mais uma vez, leia Os Judeus e o Sábado, Esquecido ou Oculto, no www.wordlastchance.com/português. Ok, vamos retomar a nossa conversa. Eu acho que as escrituras deixaram bem claro que a Páscoa ocorre sempre no dia 14 de Abib do primeiro mês. Os israelitas deveriam permanecer em suas casas até a manhã seguinte. Mas, então, eles o quê? Apenas se sentaram e permaneceram até que a noite findasse? O que sucedeu durante as horas que eles tiveram que aguardar? Eles estavam guardando o sábado sagrado, mas mais do que isso, os egípcios estavam indo até eles, dando-lhes presentes e pedindo-lhes para que saíssem. Se você ainda tiver sua Bíblia aberta em Êxodos 12, leia os versículos 30 a 36. Ok. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi a Iahua, como tendes dito. Vou te interromper aqui neste ponto. Claro que Faraó chamou Moisés e Arão de noite, mas depois da incrível demonstração de poder divino e depois de ter explicitamente dito ao povo que ficasse dentro de suas casas até de manhã, você realmente acha que Moisés e Arão teriam desobedecido a ordem de Iá apenas para obedecer a Faraó? Claro que não. Obviamente que não. Ok, continue lendo. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos, sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E Iahua fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O fato de que os israelitas não partiram na noite da Páscoa é óbvio a partir deste verso. Na manhã seguinte, eles ainda estavam lá. É por isso que os egípcios estavam, abre aspas, apressando-se em lançá-los para fora da terra. Os egípcios começaram a dizer: o que vocês ainda estão fazendo aqui? Vamos, saiam, por favor. Aqui, peguem este ouro, peguem essas joias, apenas vão embora. Mas eles não partiram até que aquela noite se dissipou. Certo.
Então você está dizendo que as horas sagradas do sábado não abrangem um período completo de 24 horas? É isso mesmo. Eu sei que esta é uma mudança completa de paradigma, mas está apoiada nas Escrituras. Tudo bem, mas e aquele verso que diz: de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado? Isso parece bem irrefutável, você não acha? Fico contente que você esteja ligado e tenha questionado sobre isso. Você está correto em seu pensamento. Este é o verso que é usado para apoiar a ideia de um pôr do sol ao outro pôr do sol para a observância do sábado. O problema é que é um excelente exemplo do que acontece quando você baseia uma crença em um versículo que é retirado do contexto. Procure e abra em Levíticos 23 e vamos ver o que esse verso diz quando ele é lido dentro do contexto. Ok, eu já estou aqui em Levíticos 23. Qual é o verso? Vamos ler todos os versículos, do 26 ao 32. Levíticos 23 é o capítulo que lista todas as festas de Yahweh. A primeira celebração listada é o sábado semanal do 7º dia. A partir daí, ele continua e fornece as datas das festas anuais e de como elas serão celebradas. Este é o contexto dessa declaração que você citou. Tudo bem, siga em frente e leia a partir do versículo 26. É um pouco longo, mas é importante obter todo o seu contexto. Ok. Disse mais Yahweh a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada a Yahweh. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante Yahweh, vosso Eloá. Porque toda a alma que, nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem, nesse dia, fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, e de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então, no contexto do que está especificamente tratando esta passagem? Especificamente seria como observar o dia da expiação. Certo, mas nada é mencionado aqui sobre o sábado semanal. Estamos falando apenas do dia da expiação, uma das festas anuais. É uma observação de 24 horas e supõe-se começar na noite anterior. E aqui, novamente, temos a prova de que um dia começa com o nascer do sol e não à noite. Como você chegou a essa conclusão? Bem, dê uma olhada novamente no versículo 32. Aqui nos é dada a data em que devemos começar nossa observância do dia da expiação. O que a passagem diz? No 9º dia do mês à tarde. Da mesma maneira, celebrarás o vosso sábado. Não há dúvidas de que o dia da expiação é sempre observado no 10º dia do 7º mês, e essa é a data para esta festa anual. Agora, se Yahweh considerou de qualquer forma que o dia começava ao pôr do sol, por que ele mencionou o 9º dia do mês? Se no início da noite um novo dia começa, este ainda não seria o 9º dia, e sim seria o 10º. Ah, entendo o que você está dizendo. Se o dia realmente começava ao entardecer, então o pôr do sol de qualquer data é quando essa data começa, e não quando termina. Assim, se o dia começasse no final da tarde, ele teria dito: no 10º dia do mês, de uma tarde até outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Mas ele não procedeu dessa forma. Em vez disso, ele disse: no 9º dia do mês, à tarde. Obviamente, a noite do 9º dia ainda era considerada parte do 9º e não o 10º. Precisamente, você tocou bem no ponto. Que legal, uau, que incrível. Eu tenho que admitir que começar um dia no período da noite sempre me pareceu estranho. É contra a nossa razão de dizer que o dia está apenas começando exatamente quando ele está simplesmente terminando. No entanto, eu tenho uma pergunta. Você meio que tocou nisso antes, mas vamos falar sobre isso mais a fundo. Nós sabemos que um dia começa com o amanhecer. E sabemos também, por intermédio de Números 33:3, de que a data em que os israelitas saíram do Egito, o 15º, no calendário bíblico, o dia 15 é sempre um sábado semanal.
Também sabemos sobre Deuteronômio 15, versículo 1, de que os israelitas saíram do Egito à noite. Isso é um tanto problemático porque sabemos que Iahua nunca infringe as suas próprias leis. E ainda assim, eu não consigo imaginar ele vendo os israelitas levando todos os seus pertences, conduzindo todos os seus rebanhos e seu gado no dia de sábado. O que eu estou querendo dizer é que uma mudança dá muito trabalho. Você está certo, Chris, e Yah não faria isso. Algumas pessoas tentam dizer que se Yah mandou, está tudo certo. Como ele é o legislador do universo, ele pode quebrar suas próprias leis. Mas não é assim que Yahweh opera. Ele é o legislador e, como tal, ele nunca quebra suas próprias leis. Então, novamente, você está certo. Tem que haver alguma outra explicação do porquê ele os guiaria no 15º dia, pois sabemos que no calendário lunisolar, este dia é sempre um sábado. A resposta é incrivelmente simples, mas também é um novo paradigma, que é: as horas sagradas do sábado são apenas aquelas que ocorrem durante o dia. Então, você está dizendo que o sábado não é composto de 24 horas? Isso é exatamente o que eu estou dizendo. Quer dizer, então, que os israelitas saíram do Egito no dia 15, na noite seguinte ao dia 15, mas as horas do sábado já tinham terminado? Eu sei que parece loucura, mas foi isso o que aconteceu. É o oposto de tudo o que já aprendemos e certamente não é o que os judeus de hoje fazem. No entanto, isso tudo é verdade e eu posso provar isso a partir das Escrituras. Tudo bem. Vamos lá, pois eu quero ouvir tudo o que você tem a dizer. Vamos começar com o 4º mandamento. Leia, ou se você o tem memorizado, apenas recite. Êxodo 20, versículo 8. Só esse verso e não o resto do 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu realmente gosto da minha versão King James da Bíblia. Sempre que ela inclui uma nova palavra, ela é colocada em itálico para que eu saiba que ela foi adicionada. Quando você olha para Êxodo 20, verso 8, não há nenhuma palavra nova adicionada, pois toda palavra traduzida para o inglês está no hebraico original. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós lemos isso e simplesmente entendemos que aqui está falando de um período completo de 24 horas. Mas isso não é o que este verso está dizendo. Devemos lembrar do dia de sábado para o santificar. Então, por que fizemos tais suposições? Vamos dar uma olhada em João 11 e ver os versos 9 e 10. Respondeu Yahushua: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Não há 12 horas no dia. Pergunta interessante, você não acha? E observe que ninguém discutiu com ele. Aqui está alguém que a cada palavra que ele profere é sempre motivo de brigas e discussão, e ainda assim, quando ele diz que há apenas 12 horas em um dia, ninguém o interpele de que ele não está com a verdade. Para os israelitas, um dia era apenas enquanto estava claro, e o período da noite era apenas quando escurecia. Agora aqui vai outra pergunta para você. Se um dia começa ao pôr do sol, quando começa a escurecer? Quando começa uma noite? Bem, essa é uma pergunta muito boa. Eu não sei. Eles não podem começar ao mesmo tempo, ou eles seriam iguais. Verdade. Os israelitas não eram idiotas. Eles tinham as palavras para se referirem ao dia e outras para se referirem ao período da noite. E eles as usavam quando apropriado. Chris, leia para nós o Salmo 104, versos 19 e 20. Ok. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas, e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. De acordo com esses versos, a noite começa quando começa a escurecer. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre quando um dia começa. Leia Juízes 16, versículos 1 e 2. Ok. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite esperaram, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperemos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. E aqui está a definição. De manhã, quando é dia,
Temos que interpretar as Escrituras da mesma forma como a lemos. Nós temos que parar de ler nas Escrituras o que realmente não está lá. Quando fazemos isso, nos colocamos nas mãos de Satanás. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz. Na faixa de 31 metros, Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Milhões de cristãos hoje acreditam que os redimidos têm uma segurança eterna. Em outras palavras, eles supõem que uma vez que alguém tenha sido salvo, ele ou ela estará salvos para sempre. Isso pode parecer como algo muito bonito, mas um estudo cuidadoso dessa crença revela que ela realmente contradiz as Escrituras. Se você gostaria de saber mais, vá ao nosso site www.worldlastchance.com/português e leia o artigo Uma vez salvo, salvo para sempre. Visite-nos hoje no www.worldlastchance.com/português e saiba o que as Escrituras ensinam sobre a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens vem de Ana Maria Cardoso, de Fortaleza, aqui do Brasil. Ela diz: Querido Chris e Will, qual seria a melhor maneira de abordar os membros da família que não conhecem o Evangelho? Você tem alguma sugestão sobre como encontrar um ponto de vista em comum com um parente descrente? Isso pode ser complicado. Muitas vezes, os mais próximos e mais queridos são os mais difíceis de alcançar, porque entre todas as pessoas deste mundo, eles conseguem discernir se nossas crenças realmente fazem a diferença em nossa vida, ou se é apenas fachada de uma justiça barata. Você tem toda a razão. A palavra evangelho, como qualquer cristão sabe, significa boas novas. E isso é exatamente o que é. É uma boa nova. E quando temos boas novas, o que queremos fazer? Queremos compartilhá-las. E não conseguimos evitar que isso ocorra. E isso fluirá involuntariamente. Eu ouvi de alguns cristãos falarem sobre o quão difícil é testemunhar, e eles simplesmente não sabem o que dizer. Eu gostaria de sugerir que, se você se encontrar nesta posição, você precisa, nesses momentos, se preocupar menos em testemunhar e pensar mais em passar mais tempo de joelhos e na palavra de Iá. Quando você conhece bem o Evangelho e quando você está tão cheio da alegria que é estar próximo a Yahweh, você simplesmente não consegue se conter. E isto irá, como você disse, fluir de você. Você não precisa criar artificialmente oportunidades para partilhar aos outros. Eu só gostaria de inserir que, obviamente, qualquer tentativa de compartilhar ou testemunhar deve sempre começar com oração. Isso não significa que você tenha que interromper um diálogo e dizer: vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração, mas significa que naquela manhã, durante o seu tempo de meditação pessoal, você já orou e pediu uma brecha para falar algo, assim como as palavras que irá dizer. E não se esqueça, ore para que a outra pessoa tenha um coração abrandado, a fim de receber as palavras que nos inspirarão a serem ditas. Você está certo, Chris. A oração é de suma importância. Caso contrário, estaremos simplesmente dependendo de nossos próprios esforços e sabedoria. Com isso dito, acho importante ressaltar que, em última análise, somos apenas o porta-voz de Iá. Ou, se você quiser dizer, sua voz. E não é nosso trabalho condenar alguém, e sim do Espírito Santo. É nosso trabalho simplesmente estar cheios do Espírito de Iá, para que, ao nos advir as oportunidades, possamos seguir sua orientação em quando e o que dizer. Alguma outra coisa em particular que você possa dizer que abriria um diálogo para falar sobre o tema da salvação de outros? Não há. Porque cada pessoa e cada situação, de uma forma particular, é bastante diferente. E mesmo que em minha própria visão eu tivesse uma linha de pensamento ideal, eu não gostaria de proferi-la como a melhor maneira de apresentar o Salvador aos amigos e familiares. Isso seria fazer o trabalho do Espírito Santo para Iá. Yahweh lhe porá nos lábios as palavras que deverão ser ditas, a fim de alcançar outros. Lembre-se, cada um de nós tem sua própria história. Cada um de nós tem uma mente que requer uma abordagem única.
E Iá sabe qual método é melhor para atingir cada pessoa em especial. E podemos deixar essa tarefa com ele. No entanto, você poderá conduzir uma conversa para assuntos espirituais. E como fazer isso? Apenas faça perguntas, como, por exemplo, o que você acha desse clima maluco que temos tido ultimamente? Você acha que nosso clima vai ficar pior que isso? O número crescente de tragédias, tanto nacional como internacionalmente, oferece muitas oportunidades para as pessoas começarem a pensar sobre sua própria existência. E você pode usar isso como um trampolim para conversas mais profundas e abrangentes. E quanto a versículos bíblicos, quais você poderia sugerir para usar ao testemunhar? Algo que englobe a mensagem do Evangelho de uma forma prática? Meu versículo favorito é o de João 3, 16 e 17. É bem conhecido e resume o Evangelho com clareza e grande beleza. Porque Iá amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viu? Você já memorizou. A maioria dos cristãos já sabem também este verso de cor. Mas isso é apenas o verso 16. O verso 17 é tão poderoso, especialmente se a pessoa com quem você está partilhando sua fé tiver um fio de temor do Pai. Ele diz: porquanto Iá enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Outra passagem poderosa é encontrada em Romanos 10. Por que você não abre nestes versos e os lê para nós? São os versos 9 a 13. Ok. Se com a tua boca confessares Yahushua como Yahuwah-I, em teu coração creres que Eloá o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras dizem: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Eloá de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Yahuwah será salvo. Mas temos que manter um equilíbrio. Ninguém se arrependerá de ter se colocado à disposição para compartilhar o Evangelho. Alguém, de alguma forma, correu risco e se aventurou a partilhar a verdade conosco. E agora nós também temos a obrigação de revelar o amor do Pai aos outros. Ao mesmo tempo, não queremos enfiar a religião goela abaixo de ninguém. Não há maneira mais rápida de perceber que eles começarão a te evitar, mas pelo menos você tem uma causa nobre, que é buscar a salvação deles. A maneira mais importante que podemos testemunhar é simplesmente viver os princípios do amor que Yahushua demonstrou por nós. Isso significa que quando um membro da família se depara com um pecado ou com qualquer outra dificuldade, nós devemos estar lá para ajudá-los. Nós não devemos usar isso como uma oportunidade para pregar para eles, utilizando nossas vestes de orgulho farisaico, mas sim com amor fraternal, sem pensar em conquistá-los com segundas intenções. Isso significa que em todo encontro que temos com outra pessoa, ela não nos vê. Eles não me veem. Eles não te veem. Em vez disso, tudo o que eles veem é Yahushua, porque ele está vivendo em nós, porque Eloá é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Essa é a melhor maneira de testemunhar para algum parente, amigo ou estranho. Não temos mais tempo para hoje, mas continue enviando as suas dúvidas e comentários. Acesse o www.wordlesschange.com/português e clique em Rádio WLC. Estamos sempre ansiosos para receber as suas mensagens. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Das multidões de adultos que deixaram o Egito, apenas 2, Caleb e Josué, foram os que estavam vivos e entraram na Terra Prometida. Depois de uma vida de fidelidade e serviço, Josué chamou os anciões, juízes e líderes de Israel e disse-lhes:
Já sou velho e entrado em dias. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós Yahua, vosso Eloá. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. É um lindo sermão. Você poderá ler todas as palavras de Josué em seu livro, no capítulo 23. O que Josué queria enfatizar antes de morrer era a imensa bênção que acompanha a devoção sincera e o serviço a Yahua. E.M. Bounds, em seu clássico livro O Poder da Oração, escreveu: os homens são um método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está procurando homens melhores. O que a igreja precisa hoje não é mais maquinário ou melhores maquinários, nem novas organizações ou mais organizações ou novos métodos, mas homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui por meio dos métodos, mas dos homens. Ele não se apresenta por meio das máquinas, mas em homens. Ele não unge planos, mas homens de oração. Os requisitos para servir a Yahua são simples e diretos. Deuteronômio capítulo 10, verso 12, diz que: e agora, pois, ó Israel, que é que Yahua teu Eloá requer de ti? Não é que temas a Yahua teu Eloá e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas a Yahua teu Eloá de todo o teu coração e de toda a tua alma? O céu derrama suas mais ricas bênçãos sobre todos os que procedem assim. Segundo Crônicas capítulo 7, contém uma promessa incrível para todos os que farão do serviço de Yah a principal prioridade em suas vidas. O versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que chuva de bênçãos! Ele ouvirá nossas orações, Ele perdoará nosso pecado, Ele curará nossa terra. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, cada vez que eu aprendo algo novo e surpreendente, eu penso que o que eu aprendi realmente era dessa forma. O que mais o diabo pode torcer, corromper e mudar? No entanto, todas as vezes, há sempre algo novo e diferente. Quem teria pensado que até mesmo a compreensão de quando um dia se inicia seria alterado? O diabo corrompe a verdade de todas as maneiras que ele pode. Sim, mas por quê? Qual é seu objetivo? Esconder quando o dia começa tem o efeito de roubar a bênção da observância do sábado. Em vez do sábado ser uma alegria, acaba sendo, vamos ser honestos com nós mesmos, um fardo. Sim, e realmente você tem razão. Mas não só isso, como também cria uma atmosfera de, como eu poderia dizer, creio que padrões farisaicos. Quantas pessoas que pensam que o sábado é de pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado? Trabalham como loucos para conseguir que algo fosse feito até o instante em que o sol estava se pondo no horizonte? Eu sei que eu agi assim. Eu também. E quantos de nós esperamos até o sol se pôr no horizonte no sábado à noite para que pudéssemos relaxar e nos divertir? É disso que eu estou falando, quando digo que um pôr do sol, ao entardecer do sábado, criou um ambiente no qual o farisaísmo prosperou. Isso me lembra das palavras de Yahushua em Mateus 23, versículo 4, onde ele disse que os fariseus, abre aspas, atar pesados fardos, difíceis de suportar e colocá-los nos ombros dos homens. Satanás realmente roubou a bênção que Yah sempre planejou que o sábado fosse. Porque você está certo, Chris. Quando é um fardo e quando você está estressado tentando ter tudo em ordem até o horário do pôr do sol, você acaba se sentindo como um atleta exausto, arrastando-se até a linha de chegada. Você não está recebendo o sábado como uma bênção. Não quando isso se tornar um fardo centrado nas obras. E é aí que você fica esperando ansiosamente pelo fim do sábado, em vez de guardá-lo com alegria e lamentar quando ele está se findando. É por isso que Satanás se deu ao trabalho de esconder a verdade de quando um dia começa de verdade. Ao tornar a observância do sábado um fardo, as pessoas não conseguem obter a bênção que Yahweh pretendia. E isso é realmente crucial.
Estamos muito perto do fim. Estamos apenas esperando o sexto selo ser aberto. Quando isso acontecer, o mundo inteiro saberá que algo está acontecendo e prestes a mudar tudo. E então, quando as trombetas de Apocalipse 8 e 9 começarem a soar, precisaremos ter fé nas promessas de Yah e confiança nele que a maioria de nós, e eu aqui me incluo também, não tem. Você ainda está com a sua Bíblia aberta, Chris? Estou com ela bem aqui. Vá, por favor, para Isaías capítulo 58. Yahweh tem bênçãos especiais guardadas para aqueles que irão honrá-lo e manter seus sábados. E são essas bênçãos, esses dons espirituais, que vamos precisar para conseguir sobreviver nos dias que à frente estão. Você já encontrou Isaías 58? Se sim, comece a ler o primeiro verso. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Esta mensagem não é para descrentes, e sim para o povo de Yah. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Eloá. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Eloá. Isso é muito significativo. Essas são as pessoas que se deleitam em se aproximar de Yahweh e não entendem do porquê eles não são abençoados. O que diz em seguida? Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O que está acontecendo? Eles se perguntam. Por que temos feito as coisas certas e ainda não alcançamos as bênçãos prometidas? Agora observe o que Yahweh diz em resposta. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que um homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável a Yahweh? Basicamente, o que ele está dizendo aqui é: claro, você jejuou, mas você fez isso com uma obrigação e um fardo. Você fez isso para ganhar meus favores. Depois ele explica o que realmente ele procura, e o que ele realmente está interessado é por um coração que esteja pronto a servir. Um servir motivado pelo amor. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Uma observância farisaica e legalista do sábado é um fardo, e não é por isso que Yahweh lança seus olhares. Ele está procurando por um relacionamento amoroso. E quando tivermos essa aptidão, veremos Yah naqueles que nos rodeiam, e então vamos amá-los como nós nos amamos. Leia, Chris, por favor, o verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras? E não te escondas do teu semelhante? Quando deixamos de lado a observância legalista do sábado e quando adoramos a Yah por nenhuma outra razão além de amá-lo e queremos honrá-lo com nossa obediência, então as bênçãos começarão a fluir. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Yahweh será a tua retaguarda. Então clamarás, e Yahweh te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E Yahweh te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam.
Isto é o que o Pai quer fazer pelos seus filhos. Mas a fim de receber essas bênçãos, precisamos deixar de lado os erros da tradição papal e as suposições que todos fizemos. Temos que restaurar a guarda do sábado e fazer com que ele assuma sua função para o propósito que ele foi criado. Esse é o trabalho desta geração final, restaurar a verdadeira guarda do sábado e, ao fazê-lo, honrar a Iá com a nossa sincera obediência. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O que ele está falando aqui é uma restauração da verdadeira guarda do sábado. Sim, por meio do calendário bíblico. Sim, começando no horário certo. Mas, mais do que isso, uma restauração do verdadeiro espírito da guarda do sábado. E quando fizermos isso, teremos finalmente a verdadeira bênção de Iá da forma como guardamos o sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia de Iahua, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Iahua. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Iahua o disse. Jacó, o enganador, teve seu nome mudado para Israel quando ele lutou com o anjo de Yahweh e alcançou uma bênção. É isso que está sendo oferecido a todos os que abraçam o espírito da verdadeira observância do sábado. Eu quero te dizer, caro ouvinte, isso é imprescindível. Quando você não puder comprar ou vender porque você se recusou a adorar no domingo, será necessário força divina para permanecer fiel. Esta é a herança de Jacó, a perseverante confiança na palavra de Iá que opera por nossa salvação. Se nos humilharmos e não procurarmos seguir o nosso próprio prazer e não submetermos nossas emoções no que nos faz nos sentir salvos, mas simplesmente confiando nos méritos do Salvador, e se deixarmos de lado nossos próprios esforços de justiça, então as bênçãos do sábado serão nossas. Esta é a preparação espiritual de que precisamos agora para fazer a diferença nos dias que se seguem. Estas são as bênçãos que Iá está simplesmente esperando para derramar sobre nós quando o obedecermos e guardarmos o sábado de uma forma simples e sem esforços que tornam este dia um fardo. Apenas nós e ele, e nenhuma das tradições e erros que transformaram o sábado um fardo. Estou aguardando ansioso por isso. Isso é muito real e uma grande bênção. Estas são as bênçãos que Satanás nos privou de termos à nossa disposição. Primeiro, ele faz com que um falso calendário seja implantado, que por meio do qual ele impõe um dia falso de adoração. E para aqueles que ainda têm algum vislumbre de conhecimento e entendimento do sábado, em virtude de suas imperfeições, fazem uma leitura incorreta de quando o sábado começa. Mas com a restauração da verdade, uau! Somente as profundezas do amor divino revelarão a riqueza das bênçãos que aguardam todo aquele que se rende a Yahweh e o adora em seu santo sábado. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial.
Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.